Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração. Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o Pastor Antônio Júnior e eu venho trazer mais uma palavra, uma mensagem que veio diretamente do céu. Irmãos, eu creio, esta palavra vai trazer paz ao seu coração, vai trazer direção, vai trazer um novo ânimo para você. Amém? E eu quero começar te perguntando uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Você é tão impaciente que você costuma agir por impulso e por causa disso acaba sofrendo com as consequências das escolhas erradas que você faz? Eu sei o quanto isso é difícil, mas fique em paz, porque Deus vai te direcionar hoje a fazer a coisa certa e Ele vai te ensinar a esperar pelo tempo certo de tudo acontecer, tá bom? Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 e o 2. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a nossa vida, ela é feita de muitas experiências, muitas emoções diferentes, não é verdade? E ao escrever essa passagem, o rei Salomão está nos explicando que tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de surpresa e de desilusão, momentos de sucesso, momentos de fracasso. Salomão escreveu esse livro quando ele era já bem idoso e as experiências que ele teve durante a sua vida lhe mostraram que as coisas mudam, as coisas passam, se transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas, irmãos, existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias, por toda a eternidade. Ele é o único que não falha. E quando colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não em Deus, nós ficamos desiludidos. Mas a boa notícia é que não precisamos passar por isso. Podemos confiar no Senhor todos os dias. E foi isso que o autor do Salmo 102 escreveu. Olha o que diz a Bíblia: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Irmãos, essa passagem fala que tudo é passageiro, tudo nessa vida aqui um dia vai passar. Então todas as nossas experiências serão deixadas para trás, mas quando nós estamos com o Senhor, nós podemos encontrar valor nessas experiências. Podemos apreciar a vida que Deus nos deu, podemos desfrutar do tempo presente, sem ficarmos focados no passado ou no futuro. Nós devemos saber que Deus nos deu o hoje, e que se nós ficarmos focando somente nas coisas negativas, nas experiências ruins, aquilo tudo vai nos afetar muito. Irmãos, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma alma, e nós devemos zelar por isso. Não devemos colocar lixo na nossa mente, não devemos guardar no nosso coração sentimentos, emoções negativas. Devemos aprender a filtrar tudo o que acontece conosco, tá certo? Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro do coração. Isso Deus nos deu o direito de controlar. E eu falo isso porque Deus tocou muito forte aqui no meu coração, que muitos de vocês estão ansiosos, preocupados, e isso tem roubado a sua paz, tem feito com que você não desfrute da vida. Irmãos, muitas vezes devemos sair do ambiente em que estamos para olharmos para fora, vermos que há um céu, há nuvens, montanhas. Existem muitas coisas que Deus criou e que estão estampadas diante dos nossos olhos. Mas os problemas, eles nos cegam, eles nos trazem uma cegueira do qual parece que nada fica bom, nada alegra o nosso coração. Eu me lembro, irmãos, que durante muitos anos eu estava num deserto e aquele deserto nunca passava. Ele só mudava a maneira com que se apresentava diante de mim. Cada hora era um problema, era uma perseguição, era talvez uma dívida. Tantas coisas eu enfrentei, tantas situações. E hoje vocês percebem que aqui no canal eu falo muito sobre as minhas experiências, porque Deus me fez experimentar cada uma delas. E uma coisa Deus foi me ensinando: a ter paciência. Eu costumo dizer que a fé abre as portas para que os milagres cheguem,
mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas do Senhor se cumpram. Amém? Você precisa aprender a conviver com a paciência. Você precisa aprender a agir não por impulso, mas ser guiado pelo Espírito Santo. Senão você vai acabar quebrando a sua cara de várias maneiras. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai se sujar com o pecado. Eu me lembro também que depois que eu me converti, eu queria encontrar uma namorada que também fosse cristã. E eu orei muito por isso. E por ter orado, eu achei que a primeira pessoa que surgisse no meu caminho seria aquela que Deus tinha preparado para mim. Mas irmãos, não foi assim. Eu conheci uma pessoa e por pura pressa e ansiedade, eu comecei a namorar. Mas aí com o tempo, eu fui percebendo que a minha escolha havia sido errada, eu agi por impulso e acabei sofrendo com as consequências disso. E o que aconteceu? O meu namoro acabou, eu saí machucado, saí mais frio espiritualmente, porque essa moça queria me levar para o pecado, para as coisas do mundo. Enfim, irmãos, foi só sofrimento, dor, desilusão. Eu achava que a primeira pessoa que viesse no meu caminho era a pessoa que eu iria me casar. Com o tempo eu fui percebendo que Deus tinha propósito em tudo aquilo. E aí durante 7 anos eu passei por vários relacionamentos, todas de pessoas da igreja, mas que nunca eram da vontade do Senhor. E foi muito difícil porque às vezes eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E foi então que quando eu entreguei de verdade, eu fiz aquela oração que Jesus fez no Getsêmani: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E eu estava disposto a esperar o tempo que fosse. Foi então que, quando menos eu imaginei, o milagre chegou. 2 semanas depois dessa oração de entrega, quando eu realmente abri o meu coração e estava disposto a esperar o tempo que fosse. Foi aí que eu conheci a Thaís. Hoje nós já somos casados há 10 anos, temos 2 filhos lindos, um casal, e eu vi a importância de se buscar a Deus de todo o coração. Irmãos, Deus sabe quando a gente ora, mas não é aquela entrega, sabe? Não é aquele desejo de que a vontade do Senhor prevaleça. Ainda tem muito de nós nas orações. Então nós precisamos, irmãos, a fazer a vontade do Senhor e aguardar o tempo dele, custe o que custar. Ainda que as pessoas à nossa volta critiquem, nos humilhem, zombem de nós. Devemos entender que Deus é perfeito. Ele age no momento em que nós entregamos nas mãos dele. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, se você está esperando no Senhor, saiba que Ele está trabalhando. Deus tem uma obra na sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida, devemos aprender até mesmo a conviver com a dor, com a tristeza, com o sofrimento, mas sempre com a certeza de que tudo isso vai passar. E lembre também de um detalhe muito importante: enquanto ainda não chega o seu milagre, Deus está trabalhando no seu coração o tempo todo, te ajudando a ter paciência, domínio próprio, moderação. Deus está trabalhando de uma maneira que você nem imagina. E a Bíblia diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. E se você ler o contexto desse versículo, você vai entender que tudo isso acontece para que você se torne mais parecido com Jesus. Esse é o propósito maior de Deus, que o seu coração seja transformado. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que são teimosas, pessoas que sabem qual é a vontade do Pai, mas não estão dispostas a renunciar sua própria vontade para fazer a vontade dele. Irmãos, Deus não faz nada novo na vida daqueles que se apegam ao passado e não querem renunciar ao pecado. Nós precisamos diariamente arrepender, abandonar os maus caminhos e assim estaremos no caminho certo. E se você está afastado dos caminhos de Deus hoje, saiba que a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é te trazer de volta para o caminho certo, tá bom? Porque se Ele começar a te abençoar no caminho errado, aí você não vai voltar para o caminho certo. Mas se Ele primeiro tratar do seu coração e o seu coração estiver alinhado com o coração dele, aí você está preparado para receber tudo o que Ele tem para você. Então nós vamos fazer uma oração agora, crendo que o tempo do Senhor é perfeito e que Ele não faz nada fora da hora. Você pode se desesperar, espernear, mas Deus não vai mudar os planos dele.
A agenda do Espírito Santo já está determinada na tua vida e ela vai se cumprir, mas para isso o seu coração tem que estar em paz, descansado e entregue nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença para te agradecer pela vida desse irmão e desta irmã. Deus, o Senhor conhece o coração desta pessoa. O coração está muitas vezes ansioso, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer com ele e com ela. Mas Senhor, tira essa preocupação agora. Tu és um Deus que faz milagres, um Deus que abre portas onde ninguém pode fechar, um Deus que, se for preciso, muda a situação da noite para o dia, de uma hora para outra. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a compreender os teus caminhos. A tua palavra diz que os teus caminhos são muito mais elevados que os nossos e que os teus caminhos são retos. O Senhor não muda, não tem sombra de variação. Deus, o Senhor também não é um homem para que minta. Tu és digno da nossa adoração. E por isso nós queremos te agradecer pelas orações que o Senhor não respondeu, porque se fosse feito do nosso jeito, não estaríamos aqui. Mas a dor, o sofrimento, muitas vezes nos faz buscar a tua face. E por isso queremos te agradecer por todo o aprendizado, porque nós sabemos que mesmo sendo falhos e pecadores e achando que o Senhor não está nos escutando, na verdade, o Senhor está nos protegendo. O Senhor sempre nos escuta, mas o Senhor sabe qual é o melhor tempo para que os seus planos se concretizem na nossa vida. Pai, eu também oro para que os sonhos, os planos e objetivos desse irmão e desta irmã possam estar em concordância com o que o Senhor deseja para eles, e que se algo for nos atrapalhar, nos prejudicar, que o Senhor não nos dê, Pai, porque nós não queremos desviar. Se alguma bênção for nos prejudicar, é melhor não termos, ó Deus. Por isso eu te peço, trabalha no nosso coração, que o nosso coração te ame acima de todas as coisas, que a gente deseje o abençoador ao invés das bênçãos. Pai, a tua palavra diz no Salmo 37 que aqueles que se deleitam na tua presença, aqueles que amam estar contigo, o Senhor concederá os desejos do seu coração. Deus, eu te agradeço porque hoje o Senhor concedeu os desejos do meu coração. Tudo aquilo que eu pedi em oração, muitas vezes em lágrimas, hoje eu tenho na minha vida. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça a mesma obra na vida dessas pessoas. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos em paciência, em fé, até que tudo se cumpra. E que a gente possa estar contente, feliz e contente em qualquer situação. Não importa o deserto em que estivermos, se o Senhor estiver conosco, estamos plenamente satisfeitos, sabendo que a vitória e a bênção vai chegar de uma maneira tão extraordinária que será um testemunho para todos à nossa volta de que vale a pena esperar no Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer na nossa história. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.